Opa, fala aí. Hoje eu tô aqui para falar sobre um livro muito interessante que me fez refletir bastante sobre o nosso futuro, mas também principalmente sobre o que fazemos em relação ao nosso passado. Eu estou falando de 10 para Odiar o Fim do Mundo, escrito por Ailton Krenak. Iremos abordar uma boa parte do livro, destacando seus pontos positivos e negativos, trazendo um contexto filosófico e aproximando o problema um pouco mais da nossa sociedade. Não que esse problema esteja muito longe dela. Ailton Krenak é um líder indígena, escritor e ativista brasileiro. Ele nasceu em 1953 na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, no Brasil. Krenak é um membro da etnia Krenak e teve sua vida profundamente afetada pela colonização e exploração do território indígena. Ao longo de sua trajetória, Krenak se tornou um defensor dos direitos indígenas e do meio ambiente. Ele lutou contra a construção de barragens no Rio Doce e participou ativamente de movimentos indígenas e de defesa dos direitos humanos. Mas foi só em 2019 que Krenak lançou o livro Ideias para o Fim do Mundo, que se tornou um sucesso e um marco da literatura contemporânea brasileira. Nesta obra, ele reflete sobre a crise ambiental, o modelo de desenvolvimento ocidental e a necessidade de repensarmos nossa relação com a natureza e com outras formas de vida. Ideias para o Fim do Mundo é um convite à reflexão sobre a destruição causada pela sociedade moderna e propõe a busca por alternativa mais com o meio ambiente. O livro é uma importante contribuição para o pensamento crítico e a conscientização sobre questões socioambientais, ampliando o diálogo em torno desses temas. Mas eu já chego lá. A mudança do Dia do Índio para o Dia do Indígena reflete uma evolução na forma como reconhecemos e valorizamos os povos nativos. Essa modificação busca promover essa abordagem mais inclusiva e respeitosa, reconhecendo a diversidade étnica e cultural dessas comunidades. Ao adotar o termo indígena, enfatizamos a autodefinição e a identidade desses povos, afirmando seu protagonismo na preservação de suas tradições, línguas e territórios, além de destacar a luta por seus direitos. Vale ressaltar também que essa proposta de lei que foi feita, ela foi proposta por uma mulher indígena chamada Sônia Guajajara, onde hoje, este ano, ela ocupa o cargo de ministra. E hoje ela é uma das maiores vozes na causa indígena, e é muito bom que se tenha um ministério falando sobre ela, que isso mostra a importância, onde ela tenta ao máximo possível que o seu ministério seja voltado para as questões indígenas. Vale ressaltar que Krenak foi um homem político. Hoje em dia, ele não atua tanto mais na política, participando apenas de manifestações, e sua última aparição foi dando entrevistas nos últimos acontecimentos das terras Yanomamis, dando pronunciamento e sendo o porta-voz dos acontecimentos em si. Mas Krenak, sim, já participou, foi mais ativo politicamente, sim, e vale ressaltar que ele foi um dos principais contrapontos na hora da Constituição, na hora de se adicionar na Constituição leis beneficiando os indígenas. Coloquei um trecho que vale muito a pena assistir do seu discurso na época que ele adicionou uma lei à Constituição. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Meus amigos, o cara não tava de brincadeira não. Como eu disse, hoje em dia ele é mais uma pessoa mais cívica, onde ele
é mais, como eu disse, ele é mais um porta-voz. Ele gosta de estar dentro, de ver como como eles estão sendo tratados, como eles estão vivendo. Então, os povos Yanomamis, quando foi revelado esse problema, finalmente foi desmascarado esse problema, ele foi lá diretamente. Ele ia lá ver as pessoas, conhecer o lugar, conhecer os povos, lutar pelo povo dele também, porque de certa forma faz parte do povo dele. Então ele é uma pessoa ele não é uma pessoa pública, assim como a Sônia Guarajara, não sei falar o nome, mas ele é muito envolvido dentro disso e ele é muito importante, ganhando diversos prêmios citados no livro. Você pode notar, vendo ele fazendo esse discurso, que ele se emociona, ele realmente se coloca de corpo em alma. E você vê que não é qualquer pessoa que tá falando lá. É uma pessoa que sabe como funciona o sistema, que tá lutando contra isso, entendeu? Você sente o que ele tá falando, você sente a emoção dele e você entra na causa dele. Então, o livro é mais uma forma dele expressar tudo que ele tá sentindo, tudo que ele tá vivendo, que as pessoas, os povos indígenas, os povos originários, como no geral, estão sentindo, como todos estão passando. E é um grande pedido de socorro, de certa forma. Finalmente chegamos na parte que é o ponto alto deste vídeo, né? A obra, o livro em si, ele é muito bom em vários contextos e ele explica várias coisas que, mesmo se tratando de contextos indígenas, ele tem muitas coisas que você consegue encaixar em outros contextos e isso faz esse livro ser muito incrível. A obra não possui personagens principais no sentido tradicional dela, mas sim apresenta uma série de reflexões e ideias desenvolvidas pelo próprio Krenak. O autor desafia a ideia de que a humanidade é o centro do mundo, questionando a lógica de progresso e desenvolvimento que tem causado impactos devastadores na Terra. Ele propõe a necessidade de uma mudança de paradigma, valorizando os conhecimentos tradicionais indígenas e a diversidade cultural como elementos essenciais para repensar a forma como nos relacionamos com o planeta. Krenak desenvolveu a história por meio de uma narrativa poética, tocando em diferentes temas como consumismo desenfreado, a exploração dos recursos naturais, a destruição dos ecossistemas, a perda da biodiversidade e a violência contra os povos indígenas. Ele apresenta uma crítica contundente ao modelo de desenvolvimento baseado no lucro e na exploração imediata, ressaltando a importância de preservar e revitalizar culturas ancestrais como forma de resistência e pararmos de enxergar as coisas só como números e valores, e sim enxergar como pessoas de carne e osso. A gente pode fazer um paralelo a uma outra mídia, sei lá, o filme do Avatar de 2009, dirigido pelo James Cameron, que eu acho que muita gente que conhece, que de certa forma, do mesmo modo, critica a mesma coisa, ressalta a mesma coisa, de formas completamente diferentes e distintas, mas sinto que quer passar a mesma mensagem. Bom, a conclusão seria mais a minha opinião sobre o assunto, porém eu acho que eu transpareci bastante ela durante o próprio vídeo fazendo. Ailton Krenak é um grande homem, entendeu? Que luta por causas justas, de formas justas, entende? Ele não se contentou apenas fazendo esse livro, ele fez mais 3 livros, se eu não me engano. Eu vou colocar na tela aqui que eu esqueci o nome, mas eu tenho certeza que ele fez mais 3 livros. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas com certeza eu vou correr atrás para poder ler.
Ideias para o Fim do Mundo, o livro por si só ele é muito completo e ele é muito competente no que ele faz. Ele te insere no mundo de uma forma diferente, te coloca no mundo de uma forma diferente, faz você enxergar as coisas de uma forma diferente. Como citei antes, ele não tem personagens da forma comum, como a gente tem normalmente. Ele desenvolve a gente de outra forma. E eu sinto que a gente é o personagem. A gente tá lendo o livro, a gente se insere como personagem. Infelizmente, ao contrário desse vídeo, ler é muito gostoso. Eu li esse livro umas 2, 3 vezes, deitado na cama, o livro na minha cabeceira, entendeu? Deu vontade, eu lia, entendeu? É um livro muito tranquilo, é um livro muito legal, que vai contar um pouco a história do próprio Krenak, mas que vai te dar um parecer e vai te fazer pensar bastante sobre as nossas atitudes socialmente, principalmente socialmente, entendeu? Como um povo que tá tão longe da gente, ao mesmo tempo tá tão perto, como as coisas que a gente faz aqui vão afetar o povo que tá lá, entendeu? E como a gente tem que pensar nisso, porque é muito importante. Krenak, ele é muito filosófico nessas horas, tem um contexto social muito bom. O livro é incrível, entendeu? E não tem muito mais o que dizer, fora o que eu já disse nesses mais de 10 minutos desse filme. E eu só deixo uma pergunta pra você que tá assistindo agora. Você tem alguma ideia para adiar o fim do mundo?